Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando aqui mais uma vez nas tardes da Vibe Mundial, sempre trazendo uma super entrevista aqui, e hoje não é diferente. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Vibe Mundial Jardel Estevão. Muito bem-vindo, Jardel. É uma grande honra estar aqui com você nesse programa, na Rádio Vibe Mundial, que é a melhor rádio do Brasil, na nossa área. Quiçá do mundo! Muito bem, o Jardel Estevão é um dos apresentadores do programa Novo Olhar aqui na Vibe Mundial, junto com a Daniela Pagliuca, às segundas-feiras, às 10 da manhã. 10 horas da manhã. Já vai bater um ano, hein, Jardel? Tá chegando, né? Tá Quase chegando, né? Sim. Maravilhoso. Já fizemos um programa aqui junto com a Daniela, eu, Jardel e Daniela, e um programa para o sábado pela manhã. E hoje o programa é específico para falar daquela criança ferida, para falar de um tema bem importante na vida da gente, né? Através das constelações sistêmicas. E o Jardel está aqui para isso. Ele é professor, ele é autor de 3 livros, é docente em constelação familiar e desenvolveu o método Movimento de Reconexão da Alma. É sobre todos esses assuntos que ele trata aqui no programa dele, na Vibe Mundial, programa Novo Olhar, às segundas-feiras. E você que está aí nos acompanhando, corre pro YouTube, estamos nos 95,7 FM, tá em trânsito, fica ouvindo a rádio, nos dê audiência aqui no FM também, que a gente ama. No YouTube estamos ao vivo, aí você pode assistir, mandar alguma mensagem, vou tentar abrir aqui, se tiver qualquer pergunta a gente repassa aqui pro Jardel neste momento. Vamos falar dessa criança ferida, estamos falando da criança interior que está ferida. Isso. É isso, né, Jardel? Isso, da nossa própria criança que permanece presa em um tempo e espaço onde aconteceu algum tipo de trauma. Então a pessoa cronologicamente ela está na vida adulta, porém interiormente nós temos várias crianças feridas que ficaram paradas em situações de dor, de sofrimento e que se comunicam com a gente na vida adulta. Então, a maioria dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos nossos adoecimentos da vida adulta estão diretamente conectados aos traumas de infância. E é incrível isso, né? Vou dar um exemplo. Estamos falando de as emoções que ficaram guardadas, traumas, mesmo as crenças, tudo que foi formado na nossa criança, que nós trazemos junto conosco na vida adulta, né? Elas vêm à tona num determinado momento. Existem gatilhos para isso? Então, por exemplo, alguém que é muito tímido, que tem uma dificuldade de falar em público. Essa pessoa pode ter passado por situações na infância de constrangimento, pode ter tido uma professora que fazia chamada oral, que expôs essa criança, que fez essa criança se sentir humilhada, envergonhada. Uma criança que sofreu bullying, por exemplo, e vivenciou diversas situações em que ela se sentiu ferida. E aí o adulto, quando ele se vê em situações de exposição, na hora essa criança ferida, ela é ativada e traz para o adulto esse medo. Será que eu vou me sentir assim novamente? Será que eu vou me sentir humilhado? Será que eu vou me sentir constrangido? Será que eu vou dar conta deste desafio? Por exemplo, estar aqui na rádio é um grande desafio para quem tem dificuldade de falar em público. Então, uma pessoa que vem aqui e que tem esse trauma, ele tem uma dificuldade a mais para estar aqui. Por quê? Porque essa criança, ela vem à tona. Será que você vai dar conta de falar olhando para aquela câmera? Como que eu reconheço essa criança em mim? Eu tenho uma constelação que vai trazer, vai emergir a questão durante o processo, né? E você vai falar da vivência que vai acontecer aqui em São Paulo. Mas, eu no meu dia a dia, só de você falar, eu já trouxe na minha memória uma professora de matemática que me humilhou na frente dos colegas. Eu devia ter uns 6 anos de idade e eu nunca mais esqueci disso. E assim, fala em matemática, eu tenho repulsa. Exatamente. Não é? Isso é uma realidade. Eu nunca escondi isso do ouvinte, né? A matemática não é comigo. Então, percebam, a matemática não é com ela. Quem que está falando agora é a criança. É a criança. Não é? Exatamente. Então, são coisas que, se eu começar a perceber, isso é uma questão que eu trouxe da matemática, ok? Porém,
eu posso trazer outras se eu passar 24 horas prestando atenção Exatamente. nos meus pensamentos e nas minhas atitudes. Você vai perceber as crianças feridas que mais estão influenciando a sua vida adulta. São frases de efeito que ficaram registradas? São situações que ativam essas crianças feridas. Então, para a gente descobrir, para a gente analisar de que maneira elas estão nos influenciando, a gente precisa conhecer. E para conhecer a nossa criança ferida, a gente precisa conhecer o quê? As crianças. Qual que é o comportamento das crianças? Por exemplo, as crianças, elas são muito impulsivas. Uhum. As crianças, elas têm uma dificuldade de lidar com a frustração. Uhum. Por quê? Porque a criança, quando ela quer um sorvete, ela quer o sorvete naquela hora. Então, se você falar para ela não, ela vai ter uma dificuldade com essa frustração do não do sorvete e ela vai, pela impulsividade dela, às vezes te xingar, falar, eu te odeio. Uhum. Né? Uma criança, ela tem dificuldade, por exemplo, de lidar com a atenção que é dada para outras crianças. Ela tem ciúmes, ela quer atenção para ela. Então, por exemplo, quando uma pessoa se vê numa situação em que ela tem uma dificuldade de lidar com o fato de que, por exemplo, uma promoção foi dada para colega de trabalho e não para ela, essa criança ferida pode vir à tona e ter atitudes impulsivas. Por exemplo, falar para o chefe assim, você não gosta de mim, você só gosta da minha colega de trabalho. Mas aí é a criança falando, não é ela. Aí a gente pode entrar nos traços de personalidade. Também. Né? A criança ferida por rejeição, Isso. a criança ferida por exclusão, a criança ferida por agressividade. Isso. Por ciúmes. Então, esses são sinais que nós trazemos na vida adulta. Sim. E que se surgiu com a criança, ela está enraizada. Sim. E ao mesmo tempo eu me apresento desta forma. Isso. E o medo da rejeição, o medo da agressividade. Exatamente. E isso dificulta a nossa área nas mais diversas formas. Por quê? Porque criança, ela não sabe lidar bem com dinheiro. Porque a criança, se você der R$50 para ela hoje de mesada, ela vai na padaria, ela vai comprar R$50 de doce. Sim. E amanhã ela vai falar assim, tia, me dá mais R$50? Aí você vai falar para ela assim, não. E o não? Aí o não, ela vai chorar, ela vai falar que te odeia. Então, tudo isso é uma questão infantil. Então, se você tem dificuldade com dinheiro, por exemplo, talvez você esteja deixando essa criança ferida com dificuldade com dinheiro vir à tona. Outra questão, a criança, ela tem um narcisismo esperado infantil, que não é o mesmo narcisismo enquanto patologia adulta. Não, o narcisismo primário da criança, que é o quê? A criança, ela acha que ela é o centro do mundo. Então, quando ela quer atenção só para ela. Quando tem um brinquedo, ela quer aquele brinquedo só para ela. É por isso que as crianças vão todas no mesmo brinquedo, porque todas acham que tem o direito de pegar aquele brinquedo para ela. Só que aí dá briga. Aí o que uma professora minimamente saudável faz? Chega e fala, crianças, olha, o brinquedo é um. Uma hora um vai brincar, outra hora o outro vai brincar. E aí as crianças vão aprendendo a lidar com a frustração, aprendendo que nem sempre elas vão ter o que elas querem na vida, no mundo. Isso é o que faz a pedagogia sistêmica? Pedagogia sistêmica trabalha exatamente isso, e né? muito mais. E aí essa questão da criança achar que tudo é para ela, levado ao adulto, esse adulto vai ter muita dificuldade com relacionamento amoroso. Por quê? Porque essa pessoa vai para o relacionamento amoroso achando que o outro tem que mais dar para ela do que ela dar para o outro. Porque uma criança, quando está na relação com os pais, realmente ela recebe muito mais dos pais do que dá para os pais. Sim. Então ela fala assim, mãe, tô com fome. Aí a mãe traz a comida. Mãe, tô com medo. Aí a mãe cuida do medo da criança. Mãe, tô com frio, a mãe dá o agasalho. Então perceba como ela está recebendo. Por quê? Porque é assim, né? As crianças são pequenas perante os pais realmente dão mais para as crianças, e a gente recebe tudo isso, a gente não consegue devolver para os pais, e a gente devolve para o mundo de outras maneiras. Uma pessoa adulta, ela entende que não é assim mais, era assim quando a gente era criança. Mas numa relação a dois, a gente precisa receber do outro e também dar ao outro. E depois recebe do outro e depois dá ao outro. Essa dinâmica que parece óbvia, para muitas pessoas, elas têm dificuldade extrema em lidar com isso.
Entendi. Durante essa vivência que você vai realizar, é aqui em São Paulo mesmo, né? Então, essa vivência vai ser na cidade de Paulínia. Ah, vai ser em Paulínia. Paulínia, Tá. interior de São Paulo, fica ao lado de Campinas. Que é onde fica o Instituto Estevão. Onde eu fico o Instituto Estevão. É a 1 hora, mais ou menos, de São Paulo. E nós vamos fazer um evento de imersão de 3 dias, agora aproveitando o feriado de Corpus Christi. Então será nos dias 19, 20 e 21 de junho. Ah, no feriadão. Isso, no Hotel Ibis da cidade. Então você pode ficar hospedado. Nós temos descontos nas tarifas do hotel. Nós temos desconto também na parte de alimentação. A gente tem várias formas de facilitar a sua ida até Paulínia. Paulínia também fica muito perto do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Também o aeroporto de São Paulo tem ônibus direto para Paulínia. Então é de alguma maneira facilitado de você vir. E nós estamos recebendo alunos do Brasil todo e também de outros países. Então tem aluno vindo de Portugal, dos Estados Unidos. Então é uma grande festa. Nós já temos aí mais de 70 pessoas inscritas. E nesses 3 dias, a gente vai ajudar você a lidar com as crianças feridas que lhe habitam. Porque são várias crianças. Nós temos uma creche interior de crianças feridas só pensando nesta vida, tá? Porque se a gente pensa nas outras vidas, nós podemos ter crianças feridas de outra vida que viveram um trauma tão profundo que essa criança se comunica com você até hoje. Por exemplo, uma criança que foi assassinada. Às vezes, o seu medo que você tem de se relacionar vem do fato de uma criança ferida, assassinada, que você tem dentro de você. E aí a questão se torna muito mais profunda, né? Que legal. Ó, a turma que está participando, o Jodel, é isso? Sim. Fazer um rodízio de brinquedo é único. E ele está falando que é 1h40 em média. A Sim. distância, acho que do aeroporto até Paulínia. Não, de Paulínia. Então, da rodoviária? Do centro de São Paulo até Paulínia deve dar 1h40. Da saída de São Paulo é 1 hora de estrada. A Tânia Tavares falando que vai se curar na jornada. Que bom, hein, Não Tânia? é? Aí tem a Toninha, a Valdelene, que bom. A Luciana, todo mundo aqui. Bom, né, gente? Quer mandar alguma pergunta da sua criança ferida com o olhar sistêmico? Pode mandar que eu passo aqui para o Jardel. Jardel, essa creche interior, creche gostei interior. da questão da creche interior. Durante essa imersão total dos 3 dias, é o mesmo grupo que estará junto nesses 3 dias e é puramente vivência. Vivência o São dia várias inteiro. áreas da vida, posso dizer isso, que serão Sim, trabalhadas? Porque são 3 dias, né? Então eu dividi em 3 etapas da vida. Então no primeiro dia, no dia 19 de junho, a gente vai trabalhar traumas antes do nascimento. Então traumas dentro da barriga da mamãe, tá? No segundo dia, do nascimento aos 7 anos. E no terceiro dia, dos 7 aos 14 anos. Que é onde ficam registradas as maiores memórias. Isso, do zero... na verdade, desde antes. Da concepção, Por quê? né? Porque, assim, a mamãe, às vezes, sofreu situações muito traumáticas durante a gestação. Essa mamãe, a gente não sabe em que condições que ela teve essa gestação. A gente não sabe o quanto ela queria essa gestação. Agora, a pergunta que não quer calar. Pessoas adotivas. Também são muito bem-vindas. Lógico, mas A adotiva, independente de saber quem é a mãe, ela consegue ser constelada e encontrar essa mãe ali no sistema. Nesse evento ela vai conhecer a mãe e o pai biológico. Até arrepiou aqui. Né? Conhecer através das vivências sistêmicas. Porque, né, não tem muita gente não tem ideia de como eram, de como são essas pessoas, esses pais, né? E é importante dizer que é o seguinte, todos participam e todos trabalham as crianças internas. Então a gente vai lá, claro que em algum momento eu sorteio algumas pessoas para eu atender sozinho de maneira profunda. Sozinho, individual mesmo? Não, sozinho assim, por exemplo, eu sorteei você. Aí você senta do meu lado com todos assistindo. Tá, você vai ser constelado. Aí eu vou tratar você de maneira específica, profunda. Pode ser sorteado. Pode. Inclusive, as pessoas conseguem acessar no próprio YouTube, no meu YouTube, eu tenho mais de 20 constelações gravadas na íntegra. Então vocês podem acessar o meu canal, né, Instituto Estevão, procurar a playlist Constelações Familiares, e lá vão ter vários trabalhos para vocês verem como funciona. Agora, além desses, eu faço vários que todos participam. Então, todos vão poder acolher a criança
ferida que chora dentro da sua alma. E chora, né, Jardel? Chora. Às vezes, chora, faz birra, é agressiva. Tudo isso tem a ver com essa criança que vem à tona. Existe a criança triste, por exemplo. O que é uma criança triste? É uma criança que, por questões diversas da mãe, do pai, da infância, ela não foi cuidada como ela acha que deveria ter sido. Às vezes, realmente por mães que tinham que trabalhar, às vezes, mães que tiveram 2, 3 filhos muito próximos um do outro de tempo. Então, essa mãe é fisicamente impossível ela dar atenção plena para 3 filhos que têm idades próximas. Então, pode ser que um deles ele foi entristecendo, se fechando nesse mundo, nesse vazio, nesse mundo de solidão, e hoje é uma pessoa deprimida, é uma pessoa que tem dificuldade de se abrir ao amor. Por quê? Se até a minha mãe, que é o meu maior amor, não cuidou de mim, quem dirá um parceiro amoroso? Você nota muita diferença durante as constelações a partir de gerações? Quando a gente fala de gerações, assim, os mais velhos passaram... o sistema da sociedade era um, né? Os mais novos, o sistema é outro. Totalmente. Tem uma diferença muito grande, né? Por exemplo, a minha avó teve, sei lá quantos irmãos, 14 irmãos, por exemplo. Sim. Hoje as famílias têm um filho único, 2, 3. Quando tem Muito. 4, fala que tem demais, né? Isso. Essa diferença, porque aí um cuida do outro. Então, antes, às vezes, a mãe nem cuidava direito daquela criança. Nem cuidava. Era a irmã mais velha. E o pai batia, às vezes, Sim. muitas vezes. De gerações, a diferença é muito gritante. Muito gritante. A partir... Só para a gente começar a conversa, né? Há 3 gerações atrás, as pessoas estavam vivendo a guerra. Era? Então, por mais que o Brasil não estivesse diretamente envolvido na guerra, estava envolvido, mas não estava diretamente, a guerra estava no campo do planeta Terra. Então, existia muito medo, existia uma tensão. A qualquer momento, o Brasil poderia entrar na guerra. Uhum. Existiam faltas, sim, de alimentos. Os alimentos não existiam para todos como eram hoje. Os nossos avós, possivelmente, a sua avó... Uhum. E a minha avó, a avó de você que está assistindo a gente, ela não escolheu o marido. Não. Antigamente, a mulher não escolhia o marido. Possivelmente, o seu avô, o meu avô, o avô que você está assistindo a gente, ele não escolheu a profissão. Ele não tinha tempo para estudo. Uhum. Muitas vezes, ele passou uma vida sem tirar férias, trabalhando de sol a sol, de mês a mês. Tirar férias era luxo. Então, quando a gente fala disso, olha só como a coisa mudou de lá para cá. Hoje existe muito mais justiça. Hoje existe uma lei Maria da Penha. A lei da Maria da Penha, a Maria da Penha está viva ainda. Maria da Penha tá da viva. Nossa geração. É isso aí. Nossos avós, não existia isso. As mulheres apanhavam em casa e muitas vezes não tinha nem para quem recorrer. Então, assim, muitas injustiças, possivelmente pessoas infelizes no amor. As nossas avós, principalmente, os nossos avós também, pessoas que passaram muitas dificuldades financeiras, escassez. Então, de que maneira isso tudo chega até a gente? E tudo isso reflete ainda na vida familiar, né? Porque às vezes as histórias se repetem mesmo com a modernidade. Sim. Não é verdade? Sim. A pessoa, por exemplo, ela tem uma vida estável, mas ela não se permite usar aquele dinheiro que está na poupança para ir para o Egito comigo. Por exemplo. Né? Que vai ser quando? Por quê? 2026, aproveitando, né? Já perguntei, vai ser quando? Nós vamos para o Egito em 2026 e às vezes a pessoa ela tem condição financeira. Não é que ela só tem aquele dinheiro na poupança. Ela tem um dinheiro bom na poupança. Ela pode tirar esse dinheiro que não vai faltar para ela e ir lá curtir o Egito, mas ela não se permite. Por quê? Por medo da falta, por medo de escassez. E se acontecer uma guerra? Eu preciso ter dinheiro. Só que isso não é da nossa realidade. Ela está trazendo para si medo que vem dos avós. E pode ser trabalhado. Claro que pode ser trabalhado. E é um medo que foi desenvolvido a partir dessa criança que ficou ferida, né? E às vezes a pessoa perde grandes oportunidades na vida porque tem medo. Às vezes a pessoa está infeliz num emprego fixo. Porque... o sonho dela é ser um autônomo, é trabalhar com terapias, mas ela está infeliz, mas ela não consegue fazer uma transição de carreira. Por quê? Aí, de novo,
Medo da falta, medo da escassez. E aí, do que vale você ter uma vida inteira em um emprego fixo e ser uma pessoa infeliz? Nem tá em busca da felicidade, né? Né? Eu acho que tudo isso pode ser resgatado de uma Muitas forma vezes, bem prática. Por profissão. exemplo... Hã? É profissão mesmo. Profissão. Muitas vezes a pessoa não escolheu a profissão porque quis, mas porque os pais orientaram ela. Muitos. Né? Muitas vezes. Muitos ainda, né? Ainda, porque está no sistema. É curioso isso, né? Então não é uma questão só da pessoa, é porque está no sistema. Sim. E isso pode ser tratado. Quem quiser participar dessa imersão... Vai ser maravilhoso, a gente espera você. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp. Fala para mim. 19 98308 4331. Repete. 19 98308 4331. Nós temos todas as possibilidades todas as formas de ajudar você. A gente está fazendo o recebimento direto pela gente, a gente não está usando plataformas justamente para ter um parcelamento mais fácil para você. Então você pode dividir em até 10 vezes o pagamento com a gente. A gente também facilita o entrosamento entre as pessoas, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não conheço ninguém, como que eu vou lá? Venha, porque talvez é justamente aqui que você vai encontrar sua tribo, que você vai encontrar seus amigos. São pessoas em busca do mesmo propósito, não é? Exatamente. Os afins, eles se encontram. Exatamente. Você pode achar até teu amor ali. O grupo é grande. Sim. Tem gente aqui falando que vai estar lá, até no Egito. A Tânia disse que foi ela sorteada para essa jornada. Foi, ela ganhou. Que maravilha! Tânia. Coisa boa. E para o Egito? A viagem para o Egito contém também vivências? Sim. À beira das pirâmides, por qual que é a exemplo? diferença de você viajar para o Egito comigo ou com uma agência de viagens X? Porque comigo, nos momentos em que você vê na programação da agência de viagem assim, tempo livre, descanso. Esquece isso. Comigo não tem tempo livre nem descanso. Não. Porque esse tempo livre, descanso que a gente faz atendimentos, constelações familiares, vivências. A gente faz um batismo no Rio Nilo, porque o Rio Nilo ele tem águas sagradas, a gente faz um novo batismo lá. Uhum. Eu também consegui, pela primeira vez, eu nunca vi isso em nenhum lugar, mas a gente conseguiu reservar a Câmara do Rei da Pirâmide de Quéops só pra gente. Então, no fim do dia, né, quando o parque fecha, somente nós, o nosso grupo, entra lá na Câmara do Rei e eu faço vivências lá exclusivas. E também no templo da deusa Ísis, que é a deusa do amor. Nós também faremos vivências exclusivas. Então, pessoal, uma viagem fantástica. Eu estou abrindo agora as inscrições, mas ela vai acontecer somente em outubro de 2026. Por que eu estou abrindo agora de maneira tão antecipada? Para facilitar o pagamento. Então você pode, por favor, né? Você pode pagar em mais de 20 vezes sem juros. Então uma condição fantástica. Acabou o programa. Que pena, olha só. Acabou, já deu para falar. Já te aguçou para o Egito e começa a pagar agora. Quando chegar a viagem já pagou tudo. Tem essa grande vantagem. E para essa imersão aí, feriado de Corpus Christi, você pode aproveitar e participar desse maravilhoso final de semana. Se trabalhando a tua criança ferida, várias creches dentro de você, né? É isso aí. Não, uma única creche em cada um de nós, né? Gente, código 19 98308 4331. 19 98308 4331. E no Instagram, @jardel.Instituto Estevão. E no YouTube Instituto Estevão. Instituto Estevão, tá? Me segue lá no YouTube, tem muito material gratuito para você, tem aulas abertas, tem constelações familiares, tem tudo para vocês lá. Um Novo Olhar, segunda-feira às 10 horas da manhã, mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 16h30. Um grande beijo e até lá.